Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem? Professor Esquilace aqui. Bem, a gente vai começar essa atividade aqui, esse vídeo, né, que é um material que vai estar separado em 2 semanas, mas tem um recesso no meio. Então, conforme você pode ver aqui, ó, é do dia 19/7 a 23/7 e de 2/8, né, até 6/8. Lembrando que no final vai ter as atividades que você pode fazer e enviar por e-mail ou pelo GSA, você tá lá, a atividade está lá no GSA para você poder colocar a atividade que você fez, tá bom? Então vamos fazer a leitura junto aqui, porque fazendo a leitura a gente consegue interpretar o texto e poder responder qualquer uma daquelas perguntas que estão sendo feitas no final dessa atividade. Então, essa atividade é sobre as ações humanas interferem no clima. Então vamos lá. Essa imagem aí está mostrando, né, a temperatura de 31 graus, é o Museu de Arte de São Paulo, chamado MASP, que ele se localiza lá na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, e foi retirado no dia 18 de dezembro de 2017. O termômetro estava marcando 31 graus Celsius, e é interessante notar que aqui também esse aparelho ali da temperatura, ele mede a qualidade do ar, tá? Que está verde, então a qualidade do ar está boa. E se eu não me engano, essa foto aqui foi tirada num domingo, porque tá cheio de gente na rua, esses cones aí, lá em São Paulo, quando chega o fim de semana, de domingo, eles abrem a Avenida Paulista para as pessoas poderem fazer atividades físicas, andar de skate, patins, tocar música. É um ambiente muito bom de se visitar. Por isso que a qualidade do ar tá bom, porque não tem carro circulando. Se durante a semana essa qualidade do ar aí não estaria verde, provavelmente estaria ou amarelo, ou laranja, ou até vermelho, pela quantidade enorme de carros que circulam aí. Mas vamos lá, vamos ler o texto. Em algumas cidades, é possível encontrar termômetros instalados nas avenidas mais movimentadas. Frequentemente, esses termômetros eles marcam temperaturas mais altas do que as divulgadas para a região pelo Serviço de Previsão do Tempo. Por que você acha que isso acontece? O que pode haver em uma avenida de grande circulação de veículos para interferir na temperatura local? Que outros fatores podem alterar o clima de uma região? Essas questões poderão ser discutidas ao longo do estudo desse capítulo, desse material que vocês estão recebendo. Então vamos lá. Ações humanas que alteram o clima regional. O crescimento das cidades, com a ampliação das áreas urbanas, a criação de indústrias e a redução das áreas rurais e florestais, está relacionado à ocorrência de alterações no ambiente e pode levar, a longo prazo, a mudanças climáticas regionais ou mesmo globais. Entre as ações humanas relacionadas às alterações climáticas regionais estão as concentrações urbanas, a formação de ilhas de calor e o desmatamento, e também as alterações no regime de chuvas. Vamos falar sobre concentrações urbanas. Cidades com alto grau de urbanização apresentam grandes modificações na paisagem natural. Quer dizer, a urbanização é muitas pessoas morando ali, né? Indústrias, comércio, né? Entre as principais alterações desses ambientes está a impermeabilização do solo, que ele fica coberto por construções e por vias pavimentadas, reduzindo a área que permite a penetração da água da chuva. Eu vou fazer uma ressalva aqui, porque o Ribeirão Verde está em cima de uma zona de recarga do aquífero Guarani. Então, se você não tiver ali áreas sem construção, quando chove, essa água ela não infiltra no solo e vai reabastecer o aquífero. Essa água acaba escorrendo, indo para as redes pluviais e sendo levadas para os rios. Então, nós precisamos de áreas grandes, né, para que essa água infiltre no solo, quer dizer, áreas que não seja concretada, que não tenha asfalto, para essa água poder infiltrar no solo e chegar até o aquífero, porque senão a gente só usa a água e a água não volta, né, pelo ciclo da água para o aquífero. Então precisamos que isso ocorra, senão um dia pode faltar água.
Então, além disso, a camada de ar mais próxima à superfície fica, em geral, mais quente do que nas áreas rurais e sem pavimentação, devido à grande quantidade de concreto e asfalto, também à circulação de veículos automotores e aos gases emitidos por eles. Foi o que eu falei ali na questão daquela temperatura e a qualidade do ar. Esse aumento na temperatura pode estar relacionado ao fato de a umidade relativa do ar ser mais baixa nas áreas urbanas do que nas áreas rurais. A porcentagem da população de um estado que vive em áreas urbanas pode ser utilizada como indicador da sua urbanização. De acordo com essa taxa de urbanização, Amapá, São Paulo e Rio de Janeiro, todos com taxa acima de 90%, são os estados brasileiros com a maior urbanização. Roraima, Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, Rio Grande do Norte e Alagoas são os menos urbanizados, apresentando entre 50% a 74% da sua população total vivendo em cidades. Os demais estados apresentam taxas relativamente altas, entre 74,1% e 90%. Ilhas de calor. O que são ilhas de calor? A formação de ilhas de calor é um fenômeno que pode ocorrer em áreas de maior concentração urbana e com aumento da poluição do ar. O nome ilhas de calor vem do fato de que, em geral, a temperatura média dessas regiões é mais alta do que em áreas rurais próximas. Assim, dentro de uma região que deveria ter o mesmo clima, existe uma ilha, fora do padrão, que é mais quente. Diversos fatores estão relacionados a esse fenômeno, entre eles a presença de vias pavimentadas de concreto, aumentando a capacidade de absorção de calor na superfície, a redução das áreas verdes, a impermeabilização do solo e o escoamento rápido da água, o que reduz a quantidade de água que pode evaporar, e a interferência das construções na circulação dos ventos, além da poluição, entre outros. Então, nós temos aqui embaixo duas imagens, uma da zona rural à esquerda e uma da zona urbana à direita. Então, são fatores afetados pela ilha urbana de calor. Então, no caso da absorção e a retenção de calor, na zona rural é menor, enquanto que na zona urbana, essa retenção de calor é maior. Sobre a transpiração das plantas e a evaporação da água no solo, é maior na zona rural, enquanto que na zona urbana é menor. E, por último, a penetração da água no solo também é maior na zona rural, como eu disse, no caso da zona de abastecimento do aquífero Guarani. Tem que ter áreas para essa água infiltrar, sendo que lá na cidade, na zona urbana, isso é menor. Devido ao quê? Devido ao asfalto, aos prédios, ao concreto. Então a água escorre e vai para as galerias pluviais. Então, você tem aí uma comparação de processos relativos à formação do efeito de ilha de calor entre a zona rural e a zona urbana. No caso, numa cidade no Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves. Nessa foto foi no Rio Grande do Sul, tirada em 2017, onde a esquerda é Bento Gonçalves e a direita é Porto Alegre. Bom, outro fator, o desmatamento. A redução das áreas verdes, ela altera o regime de chuvas, inclusive em regiões distantes do local onde ocorreu o desmatamento. Isso porque a presença das plantas, ela aumenta a umidade do ar devido à transpiração. E essa umidade, ela pode ser levada pelo vento para outras regiões, onde ocorre a precipitação, que é a chuva, né? A precipitação é a chuva. O desmatamento em algumas regiões pode, portanto, causar seca em locais distantes que vão deixar de receber essa umidade. Além disso, quanto mais vegetação, maior é a capacidade de reflexão da energia solar. Sem a vegetação, há uma maior absorção do calor pela superfície, aumentando então a temperatura média local. E finalizando, antes da atividade, formas de se evitar o desequilíbrio ambiental. Bem, a responsabilidade pelo equilíbrio ambiental cabe a todos os setores da sociedade, incluindo a população, seus governos, as empresas e os órgãos de fiscalização.
Algumas ações elas podem ajudar a reduzir ou mesmo evitar danos ao meio ambiente. Vamos conhecer algumas a seguir. Primeiro, fazer o uso de catalisador automotivo e manter o carro bem regulado para diminuir a emissão de poluentes. Então você tem aí, filtragem de ar poluído. Então, em um filtro de ar, o ar poluído passa através de camadas de materiais, como o carvão, capazes de reter esses poluentes. Esses materiais eles variam de acordo com os poluentes a ser retido. E o equipamento de filtração ele deve passar por uma manutenção periódica, ou seja, tem que ser limpo ou trocado, porque ele vai se saturando. O que é isso? Ele vai ele vai juntando tantas partículas que uma hora não vai mais conseguir segurar a partícula, então ele fica saturado. Então você tem que ou lavar ele, fazer um processo de limpeza, extrair esses resíduos, ou colocar um filtro novo, tá? Vamos lá, outra forma. Controlar a emissão das indústrias e cobrar pela fiscalização dos filtros das chaminés para a retenção dos poluentes gerados, como a gente viu aí no caso, Outro fator, você pode plantar árvores, construir jardins, ajudar a conservar áreas verdes e criar parques. Eles auxiliam no controle da poluição por gás carbônico, já que as plantas absorvem esse gás por meio do processo da fotossíntese. Podemos também comprar produtos certificados, que garantem maior cuidado com o ambiente na sua fabricação. E utilizar transporte público ou bicicletas para reduzir o número de carros em circulação, porque quanto menos automóveis, menos poluição. Então, você tem uma imagem aí, de 2014, onde a Prefeitura de São Paulo instalou o uso de bicicleta com a implantação de ciclovias. São atitudes simples, como usar a bicicleta em vez de carro, que ajudam a combater a poluição. Certo? Esse é o texto, curtinho, e essas são as atividades. Agora vocês vão fazer, pode reler o texto novamente, vai fazer a leitura dessa atividade, cada uma dessas questões, para você poder responder. Tá? E lembra que é importante você interpretar a questão. Eu vou até ler com vocês essa atividade para ajudar na interpretação, que vocês vão achar a resposta lá anteriormente no vídeo e no texto que vocês têm aí. Então, a primeira questão. Em grandes cidades, é comum observar camadas de poluição atmosférica, principalmente em épocas do ano, caracterizadas por tempo seco e poucas chuvas. Então, tem uma imagem aí de São Paulo, cidade de São Paulo de 2015. Então, com base nesse dado que ele apresentou acima, faça o que se pede. Discuta com seus colegas por que a umidade relativa do ar em uma grande cidade costuma ser menor do que em áreas rurais. Anote suas conclusões no caderno. Como você não consegue interagir com os colegas de forma presencial, se conseguir conversar de forma online, pode ser. Ou você coloca aquilo que você acha, tá? O B. Em grandes cidades, é comum a formação das chamadas ilhas de calor. Identifique algumas das características de concentrações urbanas que facilitam a ocorrência desse fenômeno e anote as suas conclusões no caderno. Tudo que a gente leu lá antes. Acabamos de ler sobre isso. 2. Explique como o desmatamento pode influenciar o clima, mesmo de locais distantes de onde ele ocorra. 3. Em um grupo de 5 alunos, que provavelmente vocês vão fazer sozinho, não sei que consiga interagir com algum colega, vocês vão pesquisar uma iniciativa para reduzir danos ambientais no seu município, reunindo fotografias e descrição do projeto. Feito isso, construa um cartaz com as informações para ser exposto em sua escola. Bom, isso não dá para fazer agora. Você pode fazer um levantamento de o que pode ser feito para reduzir os danos ambientais no município de Ribeirão. Você não precisa fazer cartaz, nada. Tenta ver como que a cidade de Ribeirão poderia ser melhorada. Como é que poderíamos reduzir o dano ambiental na nossa cidade? Ou põe a sua opinião em relação a como a cidade se comporta em relação a isso, seja as pessoas, o governo, as empresas, o comércio, o que for. 4. O aquecimento global ele é um fenômeno natural agravado pela emissão de gases poluentes, denominados gases do efeito estufa. Então você tem um infográfico, isso aqui é um infográfico, esse desenho, tá?
Você tem um infográfico a seguir que foi elaborado com base em dados obtidos pelo Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, o IBMC. Então, ele quer que você analise esse gráfico, né, esse infográfico, que vai responder às atividades propostas. Primeiro, duas atividades, A e B. A. O infográfico mistura os conceitos de tempo e clima. Isso fica claro porque ele apresenta informações que se referem ao tempo, temperatura do ar, quantidade de chuvas, para mostrar efeitos que seriam climáticos. Você concorda com esse comentário? Então, justifique a sua resposta. E B. Na verdade, no dia a dia, pouco se perceberá os efeitos das mudanças climáticas. Mesmo com ela, ainda teremos dias de sol e calor, chuvosos, frios e nublados, etc. Então, seu efeito para o ser humano, para todos os efeitos, é nulo. Você concorda com esse comentário acima? Justifique sua resposta. Você pode até pesquisar, tá, para poder responder isso. Gente, então, tranquilamente. Então, no próximo vídeo, eu faço a correção dessas atividades aí. Tá bom? Então tá, um abraço para vocês, até mais.